Lucas capítulo 7 conta a história a partir do verso 36 de uma mulher pecadora que rompe a casa de Simão, aonde Jesus estava jantando, ou enfim, tendo uma refeição. E ela se joga, ela entra na casa, ela invade a casa, se prostra aos pés de Jesus e começa a adorar a Jesus. Começa a chorar, a derramar óleo, enfim. E esse é o contexto dessa história. E eu quero ler a partir do verso 39. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor, disse Jesus, tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro perdoou-lhe, e o outro 50. Não tendo ele como pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? E respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: veio essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. E não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém. Quando nós olhamos essa história de Simão, nós temos normalmente a perspectiva de olhar para Simão e dizer: mano, pisou na bola, porque você julgou a mulher, você olhou para ela e disse: puxa, se Jesus soubesse que ela é uma pecadora, ele não estaria se envolvendo com ela desse jeito. E acho que a nossa análise, quando fazemos assim, ela está correta. Mas a minha abordagem nessa noite desse texto, não quero passar por aí. A minha abordagem nessa noite sobre esse texto não é nem na perspectiva de Simão, que ele deveria de ter agido diferente com ela e ter amado ela diferente. O que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite sobre esse texto é o que fazia com que pessoas pecadoras como essa mulher não só se sentissem bem recebidas por Jesus, mas elas se sentiam confortáveis ao redor de Jesus. O que me faz meditar nesse texto é ver que uma pessoa, como diria Simão, dessa categoria de pecado, se sentir confortável e bem ao redor de Jesus, se sentir amada por Jesus, se sentir bem recebida e, mais do que isso, acolhida por Jesus. Porque, como eu falei na introdução, ela invade a casa de uma pessoa estranha e se joga aos pés de Jesus. Quando na Bíblia fala de que Jesus convida alguém para cear com ele, ou ele cear com a pessoa, né? Porque normalmente era ele quem pedia: posso ir comer na tua casa? O que Jesus estava querendo dizer é intimidade. Eu quero ter intimidade, eu quero ter relacionamento contigo. Sentar à mesa, até hoje, é prova de intimidade, de relacionamento. Jesus estava buscando intimidade com Simão, e ela invade esse espaço de intimidade para adorar a Jesus, para chorar aos seus pés, para secar com os seus cabelos, para derramar óleo, para beijar os pés de Jesus. O que motivava essa mulher a romper com todos esses paradigmas e se aproximar de Jesus nesse nível? Eu fico imaginando o que seria hoje, como essa mulher seria recebida, e eu me incluo nisso, na roda de uma reunião de pastores, por exemplo. Como um homossexual, ou um travesti, ou um transgênero, que se aproximasse de alguém como um grupo apostólico hoje. Não estou aqui querendo fazer uma crítica, eu estou querendo entender as coisas. Não é como eles receberiam essa pessoa, é como essa pessoa se sentiria à vontade ao redor desses. Essa é a minha abordagem hoje. Não é como nós olharíamos para ele, é como ele, a partir das nossas atitudes, se sentiria confortável ou não. Como será
que se entrasse uma prostituta vestida com as roupas de trabalho, entrasse por aquela porta e sentasse ao lado do seu esposo. Eu sei que é constrangedor para qualquer um. Mas como ela se sentiria? Como seria se entrasse uma drag queen fantasiada? Eu acredito que nós aqui, falando de família CTF, seríamos educados. E diríamos, seja bem-vindo, e teríamos um sorriso no rosto. A minha pergunta não é como nós reagiríamos com ela, é como ela se sentiria estando no nosso meio. Uma coisa é ser recebida, outra coisa é ser acolhida. Você está me entendendo? Uma coisa é nós recebermos bem as pessoas, outra coisa é nós acolhermos bem as pessoas. Semana passada eu falava sobre fundamentos e não remover os fundamentos, e eu dizia que nós, enquanto não só cidadãos, e essa é a minha fala na semana que vem, por isso que o que eu quero retomar na semana que vem, eu preciso antes disso dizer isso, que eu vou dizer hoje, que é o outro lado da moeda. Quando um pecador lá, na época de Jesus, ele entrava em crise, a primeira pessoa que ele pensava em procurar era Jesus. Quando um pecador, ele entrava num desespero, a primeira pessoa, quando ele ouvia e gritavam, Jesus está passando, ele corria para Jesus. Eu falei semana passada isso. Hoje, quando um homossexual, ou quando alguém diferente de nós, principalmente nessa área, ele entra em crise, não é na igreja que ele pensa como primeira opção de buscar ajuda. Porque na verdade parece-me que nós estamos do lado de cá e eles estão do lado de lá. E toda vez que nós abordamos a eles, nós abordamos com o discurso de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E eu descobri o seguinte, que esse discurso só serve para Deus. Ele não serve para a igreja. A igreja, sim, ela odeia o pecado, eu já entendi isso aí. Mas ela mal e mal tolera o pecador. Ela tem dificuldade de lidar com o pecador. Quando Jesus foi apelidado de amigo dos pecadores, quando nós lemos a Bíblia e a Bíblia diz que Jesus era amigo dos pecadores, a gente olha isso como um elogio, não é? Que massa, cara! Jesus era amigo dos pecadores. Não era o contexto de quando as pessoas que disseram isso para ele. Porque as pessoas que disseram isso para ele, cara, esse cara é amigo de pecador, eles estavam querendo dizer um negócio mais ou menos assim. É você que é pai e tem um filho, e você chega para o seu filho e diz assim, filho, eu não quero que você ande com aquele e com aquele, porque aquele são má influência para você. E aí quando o seu filho anda com aquele que é má influência, e o seu vizinho vê o seu filho andando com aquele, o seu vizinho diz, deve estar cheirando. Só pode estar traficando. Porque aquele lá, aquele trafica. E aí o seu filho está misturado lá no meio. É igual, é na mesma espécie. O julgamento que a gente faz de fora, quando vê algo assim, é igual. Quando eles diziam Jesus é amigo dos pecadores, o que ele estava querendo dizer é isso. Cara, como é que você anda? Eu não consigo identificar nele pecado, mas ele andar com esse agente, diga-me com quem andas. Deve ter alguma coisa escondida nesse cara. Para Jesus estar com essas pessoas, ele pagou um preço de reputação. Ele não estava nem aí o que a sociedade ia achar, o que as pessoas iam dizer, qual comentário que ia fazer. O que ele estava preocupado era com aquele indivíduo. O que ele estava preocupado é com aquela pessoa, como ela está. Como eu vou estar depois de estar com ela? Qual será a minha reputação depois de ter passado tempo com ela? Isso não me interessa. O que me preocupa é como ela está. E essas pessoas não só se sentiam amadas por Jesus, mas elas se sentiam confortáveis ao redor de Jesus. Jesus era cercado por esse tipo de pessoas. Era a vida de Jesus. Ele era rodeado desse tipo de pessoas. Quando nós falamos
principalmente nessa questão de homossexualismo ou, enfim, de algumas dessas áreas. A gente, como igreja, parece que assume uma postura de que a gente tem resposta para tudo. E eu confesso para você, cara, que às vezes não. Deus tem resposta para tudo, a Bíblia tem resposta para tudo, mas às vezes nós não. Eu sei que eu já sentei com pessoas honestas e sinceras, e se der eu aprofundo semana que vem sobre isso, que chegaram para mim orando, já há tempo, chegaram para mim e disseram: pastor, me ajuda, eu quero abandonar o homossexualismo. E não foi nenhum, nem dois, nem três que chegaram para mim, e você via nos olhos deles sinceridade. Disseram: eu não quero mais viver com isso, me ajuda, mas eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz de tudo e eu não quero. E não era safadeza, ele não estava querendo dizer: beleza, cansei de lutar, eu quero viver o que eu... Não era, você via sinceridade no coração. E aí a gente diz assim: cara, mas você tem que parar, é demônio, qualquer coisa. Cara, tem coisas mais profundas na alma, tem anomalias, tem processos que aconteceram, e semana que vem eu prometo a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, se você saber, não perde semana que vem, eu já engatei você para o culto da semana que vem. Mas assim como nós, héteros, lutamos com um bocado de problema, eles também vão lutar, e vão lutar o resto da vida, e eu preciso entender, e ele precisa entender isso também. Mas tanto eu quanto ele, nós precisamos dar as mãos e lutarmos juntos. Não num olhar de cima para baixo, como se eu do lado de cá fosse melhor do que você que está do lado de lá. E não que nós olhamos esse pecado e potencializamos ele como se fosse o pecado capital, um pecado mortal. E hoje o homossexualismo é um pecado mortal. A igreja parece que virou inimiga mortal de pessoas que sofrem com essa dificuldade. Ou prostituição, ou qualquer outra coisa que nos afronta, que mexe conosco, nós ficamos apavorados. E aí então nós caímos de pau, matando, para extirpar, para acabar. Eu não estou dizendo que nós vamos concordar com as pessoas, não é isso. Mas Jesus, ele nos ensina algo. Quando a mulher vai ser apedrejada por ter caído, por ter adulterado, e Jesus está lá escrevendo na terra, na areia, e eles chegam para Jesus, e aí: olha, a lei diz isso, o que você diz que nós devemos de fazer? Pela lei nós a apedrejamos. E Jesus diz uma frase forte, ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus ensinou aos discípulos e aos fariseus é que o nosso olhar de julgamento não é para o outro, é para nós mesmos. Se nós tivermos que apontar alguma coisa, é para dentro de nós que nós vamos apontar e olhar para dentro de nós. Quem sou eu para dizer para ela que ela está em pecado, que ela está em adultério, que ela está se prostituindo, que ele está cometendo homossexualismo? Quem sou eu para dizer que você é um bêbado, você é um drogado, você é um adúltero? Quem sou eu para te colocar dentro de um prisma? Eu não tenho essa capacidade de lhe fazer, Jesus não me deu esse direito. E aí quando chega a mulher para conversar com Jesus, Jesus olha para ela e diz: eles não te condenaram, eu não te condeno. Isso significa que ela podia fazer o que ela queria fazer? Isso significa que ela podia continuar vivendo a vida que ela estava vivendo? Pecado é pecado e vai ser sempre pecado. Jesus olha para ela e diz assim: se eu puder te dar um conselho, vai e não peques mais. O seu estilo de vida não está correto, a sua forma de viver não está correta, a sua abordagem da vida está destruindo a sua vida e a vida de famílias a qual você está tendo relações com os maridos. Mas eu não tenho direito, como igreja, de apontar para você e te jogar numa fogueira santa da Inquisição e dizer: você é isso, você é aquilo. O meu papel é olhar para dentro de mim mesmo e dizer: cara, eu olho para mim e digo: aqui dentro está mal. Se você quiser saber, eu vou lhe dizer: está mal. Pecado é pecado. A situação de homossexualismo é pecado. É pecado.
Adultério é pecado. Prostituição é pecado. Mas mentira também é pecado. Orgulho também é pecado. Inveja também é pecado. Soberba também é pecado. Aquelas coisas que só você sabe, que os seus olhos veem, também é pecado. Um dia eu estava dando aula numa escola de missões, num centro de preparatório para missões. Era num sítio, muitos desses centros são em sítio. E eu gosto sempre, quando eu inicio a aula, primeiro dia de aula, eu pergunto o nome e a cidade de onde eles estão falando, para mim saber quem são e tal. E aí, estava lá uma galera e começaram a conversar, e explicar onde é que era e tal. E de repente, quando um menino, 22 anos, um cara forte e tal, ele falou. Quando ele falou, eu notei, opa, tinha trejeitos. Até ele não falar nada, estava valendo, Quando ele falou, eu digo, opa, tem trejeitos. Mas eu ouvi ele, deixei ele falar, afinal eu estava numa escola de missões, ele estava sendo treinado para ser um missionário. Dei 2 dias de aula, ele me chamou, Anderson, posso conversar contigo? Eu digo, claro, cara, vamos conversar. E marcamos para conversar e ele começou a contar a história dele. E ele diz, cara, eu sou de um estado aqui do país, de uma cidade grande desse estado, uma das principais cidades desse estado. E eu nasci num lar cristão. Passei minha vida inteira num lar cristão. Só que desde 11, 12 anos, eu notei que eu tinha trejeitos. E aí, enfim, aconteceram algumas coisas na infância que o conduziram por esse caminho. E ele disse, cara, eu comecei a lutar com 11, 12 anos. E aí na igreja, nenhum menino queria ficar perto de mim, porque eu tinha trejeitos. Então, eu estava sempre ao redor de meninas. E eu fui crescendo, era adolescente, nenhum menino queria ficar perto de mim. E eu no meio das meninas. E eu lutei o que eu pude, ele disse. Eu lutei o que eu pude. Mas eu entrava na igreja e todos me olhavam diferente. Até o momento que eu disse, cansei, eu não quero mais. E ele vai ao mundo. E ele começa a curtir essa vida. E ele se torna a principal drag queen da cidade. Ele era conhecido, ele dançava, fazia shows. E é uma cidade grande. E todo mundo conhecia ele. E ele depois começou a se prostituir e foi para a capital desse estado se prostituir. E ele vendia o corpo, e aí ele então arrumou um cafetão que prometeu para ele colocar seio e deixá-lo mais semelhante a uma mulher. E ele estava ali, na rua, vendendo o corpo. E ele me contava isso com lágrimas nos olhos. Só que no momento ele estava mal, sem dinheiro, já preso com o cafetão, porque é isso que eles fazem, eles o prendem, financeiramente, eles prometem, dizem, cara, vem cá que eu vou te ajudar, e na verdade tu fica devendo a vida inteira. E eu disse, cara, desculpa a minha indiscrição, mas eu quero entender por que disso. Me explica. Ele disse, cara, todos os homossexuais, eles têm o sonho de se tornarem mulher. E esses caras bancam isso e transformam o corpo. E aí então, a partir de agora, tu vira um escravo, porque tu tem que pagar de volta tudo isso. E se a cirurgia custou 5 mil, eles te cobram 30 e já era. E ele diz, cara, eu estava lá chorando na rua, sem dinheiro, eu não tinha nada, não tinha mais dinheiro nenhum. Já com 21 anos, mais ou menos. E ele disse, cara, eu lembrei da igreja, eu lembrei da minha casa, filho de pastor, eu lembrei da minha casa, eu lembrei de tudo que eu vivia, e chorando eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, eu não quero mais viver isso aqui. Ele estava na rua, fazendo programa, sem dinheiro. E eu disse, Deus, eu quero voltar para casa. Eu preciso voltar para casa. Eu quero parar com isso, eu quero voltar para casa. E ele disse, eu não sei se Deus respondeu a oração ou não, mas naquela noite eu tive muito cliente. Também não sei se Deus respondeu ou não. Mas o fato é que ele juntou dinheiro. E ele pagou o cafetão. E ele voltou para casa. Ele chegou em casa e disse, pai, mãe, e a irmã dele naquela época estava pastoreando a igreja, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero poder me entregar a Jesus.
eu quero poder estar com Cristo, eu quero poder viver a fé. E ele diz, beleza, vem para cá. E jogaram ele para dentro da igreja, e quando ele chega dentro da igreja, agora ainda mais cheio de trejeitos, mais afeminado, ele diz, cara, eu não consegui ficar lá. E hoje eu estou aqui, nesse centro missionário, porque eu tive que fugir de casa, eu tive que fugir da igreja, porque a minha igreja não me recebia bem. A minha igreja não conseguiu lidar bem com essa situação. E ele diz, todo final de semana eles faziam mini viagens missionárias, onde eles iam em determinadas igrejas fazer trabalhos, teatro, aquela coisa toda. E ele diz, para mim é o pesadelo, eu ter que nos finais de semana sair daqui. Porque todas as vezes que eu chego numa igreja, todos me olham daquele jeito. O que eu falei para ele foi, cara, não sai daqui, velho. Não sai desse mato. Você precisa ficar aqui. Você precisa ficar aqui o máximo de tempo que você puder. Terminando essa escola, fica de obreiro aqui. E fica no mato aqui. Até o teu coração conseguir estar estruturado, até o coração conseguir ser sarado, até nós conseguirmos achar um lugar onde tu consiga ser bem recebido, onde tu consiga ser amado, onde tu consiga ser recebido e onde tu consiga se sentir confortável ao redor. Aonde a igreja possa olhar e dizer, cara, eu não só te recebo, mas eu te dou as boas-vindas. Abra comigo um texto um pouco mais para frente, de Lucas. No capítulo 18 de Lucas, a partir do verso 9, Jesus conta uma parábola. Ele diz assim, Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo dessa maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o verso 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Para mim essa parábola é muito forte. Jesus está dizendo o seguinte, que a abordagem do religioso, e aí eu preciso concordar com a galera lá de fora, que olha para a gente e nos chama de hipócritas, e nos chamam de fundamentalistas, e nos chamam de um bocado de coisa, é porque de fato somos. É porque sim, aí repito, nós paramos num lado e dizemos assim, nós que estamos no lado branco da força, queremos te convidar, vem para cá. Toda vez que nós abordamos alguém, nós olhamos de cima para baixo e dizemos assim, você precisa de Jesus, você precisa se converter, você precisa se arrepender dos seus pecados, o que tudo é verdade. Mas a nossa abordagem, ela é uma abordagem de cima para baixo. Ela é uma abordagem de cima para baixo. É uma abordagem mais ou menos assim, vem para o lado de cá, graças a Deus que eu não sou que nem você, que é um pecador, graças a Deus que eu não sou que nem você, que é um prostituto, graças a Deus que eu já estou na igreja, e que eu não sou como você que está vendendo aí o seu corpo, mas eu estou aqui com muita misericórdia e graça, para te oferecer uma mão, vem para cá que eu vou te puxar para o lado de cada força. Meu irmão, a única diferença entre nós e ele, me escute, talvez vai soar estranho isso para você, mas a única diferença entre nós e eles é que nós somos pecadores, redimidos pelo sangue, e eles ainda não. É a única diferença. Nós não somos melhores do que eles por isso. É um negócio mais ou menos assim. E aí eu sei que isso tem que indignar, porque é óbvio que tem que indignar. Um dia, a Ju estava junto nessa visita, foram fazer na rua com as prostitutas, e uma delas, eu acho que foi um travesti, perguntou, tá, mas e se eu for na tua igreja, as pessoas não vão me julgar? E a Si estava junto, assim olhou para ela e disse, vão, provavelmente vão.
eu preciso te dizer que vão. Vai ter um bocado de gente que vai te julgar. Agora tem uma galera que nem nós aqui, que estamos aqui, que nós queremos te amar e te receber. E essa moça olhou e disse, ou homem, mulher, sei lá, olhou e disse, sabe qual é a diferença de vocês, das outras turmas que vêm aqui? É que vocês olham a gente nos olhos. Os outros só chegam aqui dizendo que nós temos que nos arrepender e ir para a igreja. Vocês vêm aqui e nos amam. Vocês vêm aqui e nos abraçam. Eu tenho um trabalho que eu admiro demais, que é o trabalho do Nick, lá da Shores. E eu estive com eles agora em agosto, e eu compartilhei até no grupo do discipulado. Nós fomos para as ruas, e fomos, o que ele chama de igreja nas ruas, que na verdade é estar com quem está na rua. E tinha um menino, um jovem, 20 anos, mais ou menos. Um rapaz, um morenão assim, de pele escura, com aquela banda na cabeça, com a camisa amarradinha aqui, para ficar sexy. Ele era um negão mais ou menos dessa altura, com a calça toda justinha. E sendo transparente com você, sendo honesto e vulnerável, óbvio que na minha cabeça passou um bocado de coisa. Passou um bocado de coisa. Talvez tempos atrás eu diria, mano, queria vergonha na cara. Pelo amor de Deus, tá ridículo esse negócio. Tá ridículo isso aí. Ficou ruim. Mas óbvio que a gente já evoluiu um pouquinho nesse processo. E sentamos junto, e a galera ali com os obreiros da base, e a gente conversando. E daqui a pouco, ele começa a pintar a unha. E pintou tudo errado. E aí um obreiro da base olhou e disse, mano, o que é isso aí, cara? Olha a porcaria que você fez aí. Dá pra cá, deixa eu pintar sua unha. Eu fiquei olhando assim, tipo, oi? Claro. Por mais estranho, por mais chocante que isso possa parecer pra gente, porque às vezes tem vontade da gente dizer, mano, é dizer, cara, eu estou aqui por ti, é o teu mundo. E meu irmão, se você quiser ir lá, ajudar os caras, com o teu óculos, você vai se dar mal. Porque eles vivem uma realidade totalmente diferente. Se você quiser ajudar o mendigo que está lá na rua, vivendo lá fora, o mundo dele é diferente do seu. E se você não conseguir olhar ele no mundo dele, você nunca vai ajudar ele. Porque você não o entende. Eu não estou dizendo que você vai ter que concordar com ele, eu não estou dizendo que você vai ter que agora dizer assim, beleza, cara, tudo tranquilo, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente tem que descer do nosso pedestal. E parar do lado dele e dizer assim, mano, eu estou aqui do teu lado, velho. A única coisa que me difere de ti, de mim para você, é que eu recebi um negócio. E foi de graça. Foi de graça. Eu não paguei nada por isso. E esse negócio me mudou de dentro para fora. E por isso esse negócio que eu recebi de graça não me faz melhor do que você. Agora você consegue imaginar eles lá. Quando vem alguém que olha de cima para baixo, dizendo, graças a Deus que eu não sou que nem esse safado aí. Ele olha para você e diz, cara, quem é você para se achar alguma coisa? Você está se gabando de um presente que você recebeu gratuitamente. Você olha para mim como se você fosse o rei da cocada e você ganhou isso de graça. Você não fez nada para ganhar esse negócio chamado salvação. Você não fez nada para ganhar esse negócio chamado redenção dos teus pecados. Nada. Isso não te faz melhor do que ninguém. Não faz. Só nos faz diferentes do aspecto de que nós já encontramos e eles ainda não. No mais, iguais. Você me entende quando eu digo iguais? Você está me entendendo? O outro lado da moeda, semana que vem eu quero falar um pouquinho sobre a questão de ideologia de gênero e voltar ao que eu falei semana passada. E algumas posições que eu acredito que nós temos que ter e o que eu entendo de um porquê que se chegou onde chegou. E precisamos ser firmes em algumas posições. Mas eu precisava falar disso hoje,
Porque por mais firmes que nós vamos ser, a igreja precisa ter um viés diferente. A igreja precisa ter um carinho, um amor diferente. Amar não significa concordar. Pelo contrário, você que é pai sabe disso. Não é? A gente ama os filhos e não concorda com um bocado de coisa deles. E disciplina eles pelas coisas que eles fazem. Pelo fato de nós amarmos essas pessoas, não quer dizer que nós vamos concordar. Mas o meu grande objetivo nessa noite, para conosco aqui, família CTF, a galera que está na internet, se nós como igreja, simplesmente não participarmos dessa parábola do capítulo 18, aonde nós olhamos e dizemos, graças a Deus que eu não sou que nem esse bando de safado. A gente não diz isso porque é feio, mas aqui dentro a gente pensa. Se a gente já conseguir não pensar isso, eu já me sinto satisfeito nessa noite. Se eu conseguir com que nós possamos evoluir, de não olhar de cima para baixo, mas olhar com compaixão, e isso que me impressiona em Jesus. Meu irmão, me escute. A Bíblia nunca disse assim, Jesus com grande fé curou o enfermo. Jesus, num ápice de um dom de cura ou de milagre, caminha sobre as águas. A Bíblia nunca exaltou a grande fé ou o grande poder que Jesus tinha, mas a Bíblia fala, e Jesus movido de grande compaixão. Compaixão, ela vem do latim que significa sofrer com. Compaixão é você sofrer com. Para mim, sofrer com, eu me coloco do lado. Não é um sofrer à distância, não é um sofrer de cima para baixo, é eu sofrer com, é eu estar do lado, é eu dizer, cara, o que eu posso fazer por ti? Como eu posso te ajudar? É eu me derramar sobre o outro, sem esperar algo em troca. É eu poder dizer, cara, eu estou aqui por ti. Nessa mesma experiência, do lado de um menino de 16 anos de idade do Tim, meu filho, com uma garrafa de cola na boca, para não ele poder falar e cheirar ao mesmo tempo. Eu tinha vontade de dar um tapa naquela garrafa e grudar eles, vem velho, vem comigo. E você chegar para ele e dizer, cara, como? Onde é que você conseguiu esse negócio, velho? Sabe aquela coisa que você diz assim, mano, não dá, eu preciso fazer alguma coisa. A igreja, ela precisa ser igreja. Pegando de volta o exemplo de Jesus, não é só nós criticarmos Simão de não ter amado a mulher, não é só nós criticarmos Simão de não ter conseguido ser misericordioso com ela e dito, tá bom, chega aí, quem sou eu para te julgar, entra aí, não é só isso. A minha abordagem nessa noite é de o que fazia dessas pessoas se sentirem confortáveis ao redor de Jesus. Irmão, o meu sonho é justamente isso, que quando um homossexual, quando um travesti, quando uma prostituta, quando um adúltero, quando um mentiroso, quando um ladrão entrar em crise e ele precisar de ajuda, que ele pense como primeira opção igreja. Que ele olhe e diga, cara, lá existe um lugar, lá existe um povo que ama, lá existe pessoas que de fato podem me ajudar. Que não nos olhem como inimigos, que não nos olhem como o lado de lá da força. Eu estou do lado de cá e nós estamos combatendo como o lado de lá. Para isso, nós não vamos comprometer princípios. Para isso, nós não vamos vender o que cremos. Não estou falando disso. Nós não vamos vender nossos fundamentos e nossas bases. Falei isso semana passada. Não é disso que eu estou falando. De novo, cito a mulher adúltera. Cara, eles não te julgam, eu não te julgo. Se eles não te condenam, eu não te condeno. Mas vai e não peques mais. Pecado é pecado. Princípio é princípio. Verdade é verdade. Mas eu acho que nós, como igreja, estamos ainda muito longe de vivermos aquilo que um dia Jesus sonhou.
para que nós vivêssemos. Amém? Vamos colocar de pé. Quero que você feche seus olhos. Eu quero que você se coloque diante do Senhor. Que você se permita ser sondado pelo Espírito Santo. E que assim como o fariseu, você tem batido no peito e dito: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou que nem esses pecadores aí. Eu te dou graças porque eu estou na igreja. Senhor, eu estou na igreja. Eu estou na igreja. Aleluia. Eu estou na igreja, eu não sou que nem eles. Ou a gente tem sido esse que bate no peito com vergonha, dizendo: cara, eu não tenho nem condição de levantar os olhos porque eu sou um pecador e eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia. Eu sou um cara que carece da misericórdia do Senhor, que carece da graça de Deus. Eu sou alguém que, se vocês lessem os meus pensamentos, vocês descobriram quão podre eu sou. Talvez essa seja a sua realidade. E a minha oração nessa noite é que todos nós possamos bater no peito e dizer: papai, me perdoa. Papai, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa pelo estilo de vida, me perdoa pela minha abordagem. Me perdoa, Senhor, por eu não conseguir olhar com os teus olhos. Me perdoa, Pai, por eu não conseguir amar do jeito que tu ama. Me perdoa, Senhor, por eu não conseguir fazer com que pessoas se sintam à vontade ao meu redor como tu fazia. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu sou hipócrita como esse publicano, como esse fariseu. Me perdoa, me perdoa. Senhor, me permita ter compaixão. Senhor, me permita sofrer com. Me permita, Senhor, colocar do lado e chorar com aquele que precisa. Senhor, num olhar não de pena, mas de compaixão. Num olhar, Senhor, não de cima para baixo, mas num olhar de compaixão, de lado a lado, ombro com ombro, onde eu digo: o que eu posso fazer por ti? Talvez não estamos vendendo o corpo lá na rua, talvez não estamos nos prostituindo ou nos travestindo, mas sofremos com a mesma rejeição, sofremos com a mesma falta de autoestima, sofremos com abandono, com um bocado de coisa que essas pessoas também sofrem. E quando nos colocamos do lado, nós podemos contar a história e dizer: cara, é isso aí, a tua vida é a tua história, é a minha história. Tem uma coisa diferente. Tem uma coisa que mudou a minha história um dia, foi Jesus. Jesus mudou a minha história. Ele mudou a minha história. Que possamos ter compaixão. Que possamos ter compaixão. Aleluia. Papai, seja conosco nessa noite. Seja conosco nessa noite, Senhor, como igreja, seja conosco nessa noite. Senhor, que a Tua graça venha sobre cada um de nós, que o Teu amor repouse sobre cada um de nós, que sejamos batizados, Senhor, com o Teu amor. Que possamos olhar, Senhor, com os Teus olhos. Que possamos olhar, Senhor, com os Teus olhos. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos com os Teus olhos. Eu te peço em nome de Jesus.